Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, uma produção da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que está há 23 anos no ar, conversando com você sobre cidadania e serviço público. E o programa de hoje estamos sendo internacionais. Daqui de São Paulo, vamos conversar com Silvio Miceli, que está lá em Portugal. Silvio Miceli foi diretor da FESPESP, diretor da Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e presidente da AECOESP, Associação dos Escreventes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agora, em Portugal, vai conversar com a gente sobre PEC 32, reforma administrativa, sobre Congresso, sobre Assembleia Legislativa, sobre eleições, sobre Tribunal de Justiça. Vamos lá? Venha. Olá, Silvio Miceli, tudo bem aí em Portugal, Silvio Miceli? Oi, Gózia, tudo bem? Um abraço a você e a todos os nossos queridos e eternos telespectadores. Mesmo de longe, a gente está acompanhando Cidadania e Serviço Público e muito feliz por ele ter atingido a marca de 23 anos. Pois é, 23 anos completados esse mês e você não podia ficar de fora dessa homenagem do Cidadania e Serviço Público. Porque você foi um dos fundadores do Cidadania, participou durante muito tempo com a gente aqui no Cidadania, então vamos buscar você aí em Portugal. Um programa às 21 horas e que aí em Portugal já será meia-noite. Mas é um prazer ter você aqui. E já vai ser às 0 hora da segunda-feira, né? 0 horas da segunda-feira. E é um prazer muito grande ter você aqui mais uma vez no Cidadania e Serviço Público. E aí você está no inverno, tá certo? Exato, forte. Forte. Nós aqui estamos num verão fraco, que esperamos que aqueça mais, não é? E aqui estamos também com uma pandemia muito forte, voltando a muitas internações. Não sei como está aí em Portugal nesse momento. Aqui em Portugal, a exemplo do Brasil, lógico, nós temos uma população aqui muito menor, né? A população brasileira é 21 vezes maior que a de Portugal, são 10, 11 milhões de pessoas aqui. Tem menos gente em Portugal inteiro do que na cidade de São Paulo, só estou falando da cidade de São Paulo, não estou falando nem da grande São Paulo, mas aqui o trabalho em relação à pandemia continua. Só que nós temos aqui uma grande diferença, que foi aqui não existe o discurso anti-vacina, não existe essa discussão. Se a pessoa não quer se vacinar, é um direito que ela tem, mas ela vai ter que cumprir com o direito do outro, né? O teu direito termina quando começa o direito do outro, principalmente quando você tem um direito coletivo. Então, aqui você tem passaporte de vacina, aqui as crianças também já estão sendo vacinadas. Minha filha de 12 anos já tomou a primeira dose no final do ano passado, vai tomar a segunda dose nesta semana, todo mundo vacinado, e a variante Ômicron, né, que muita gente tem o temor, porque ela é de mais rápida transmissão e de menor letalidade. É bom a gente ficar atento, porque, veja bem, a menor letalidade da Ômicron se deve ao fato de que as pessoas estão vacinadas, né? Se nós tivéssemos, por exemplo, essa variante lá em meados do ano passado, quando houve o pico da pandemia, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, não seria essa questão, o Ômicron não seria esse vírus tão bonzinho como está sendo pintado, né? Então, é vacinação, aqui não se fala de outra coisa, é vacinação. Você não quer se vacinar? Tudo bem, só que você não vai entrar em lugares públicos, ou então você vai ter que cumprir uma série de regras burocráticas, apresentar PCR, apresentar exame com menos de 72 horas. Então, ou você acaba sendo obrigado a tomar vacina, que na verdade não era nenhuma discussão, né, para existir. Veja o caso do tenista lá, o Djokovic, que foi
extraditado da Austrália, é um direito que ele tem, mas se ele quer ter esse direito, exercer esse direito na coletividade, ele vai ter que se submeter à coletividade. A dificuldade aqui é ter um presidente que fala contra a vacinação, né? Imagina alguém dirigindo um país, não é? Que precisa orientar corretamente o seu povo, não se vacinando, se realmente não se vacinou, mas falando contra a vacinação. Você viu a história de vacinação das crianças aqui, como atrasou, começou agora, né? Começou em São Paulo, começa hoje, no Rio começou sábado, né? Em razão de um presidente que não está interessado nisso, não se preocupou em ter as vacinas para a infância, né? E também que passou o mesmo sufoco, né? Porque vai para o exterior e não pode entrar num restaurante porque não tem o cartão de vacina. Um presidente de um país é lamentável, né? Aliás, não é só nisso, né? Nós temos um presidente extremamente problemático para o cidadão brasileiro, embora nós temos aí 15% a 20% que ainda, de certa forma, apoia o presidente. E temos também, outro dia recebi de uma aposentada, dizendo, olha, se eu não posso entrar no fórum, eu sou aposentado, eu não vou, mas eu não vou pôr essa vacina, introduzir no meu corpo essa vacina que eu não sei o que é. Então, infelizmente, isto vem da presidência. Mas eu queria perguntar para você você já tocou no assunto, que é a questão da importância do serviço público. Como é que você viu, aí de longe, né, o trabalho que nós fizemos para derrotar, não deixar votar uma PEC, a PEC 32, reforma administrativa, que queria transferir para a iniciativa privada o serviço que hoje é público e obrigação do Estado. Ela não está definitivamente arquivada, mas nós não deixamos que ela fosse votada, portanto, ano de eleição vai ser mais difícil. O que você achou dessa união dos servidores? Acho que foi um trabalho maravilhoso, né? Para mim, que sempre estive envolvido nas causas do funcionalismo desde 1998, 99, eu acho que foi um dos mais brilhantes trabalhos que foram feitos, pelo menos nos últimos 20 anos, com certeza, porque não houve, infelizmente, por problemas diversos, e a gente sabe, às vezes tem vaidades, às vezes tem idiosincrasias, às vezes tem outros interesses escusos, mas dessa vez nós observamos que todas as categorias, no geral, elas se mobilizaram contra a reforma administrativa, contra a reforma administrativa, a PEC 32, e fizeram um trabalho brilhante. Aqui mesmo à distância, eu ainda tenho vínculos de profissionais com entidades do funcionalismo no Brasil, mas mesmo aqui à distância, achei que foi um trabalho maravilhoso. E aí também, veja só, essa questão da pandemia, essa questão do teletrabalho, que aqui em Portugal o pessoal não fala home office, né? Aqui é teletrabalho. Do teletrabalho fez com que as entidades se unissem mais, porque hoje, por meio de um computador, você vê, nós estamos aqui a 8.000 quilômetros de distância gravando um programa de TV, numa época que, se fosse 23 anos atrás, seria inimaginável, né? Teria aquela tonelada de câmeras e luzes e não sei o quê. Hoje não, hoje você tem um computador, um celular, e você realiza uma reunião com pessoas do mundo inteiro, né? E essa vantagem de ter tido essa reunião das entidades por conta da pandemia pelo computador, pelas reuniões, pelas atividades todas que foram feitas, então, tuitaço, toda a mobilização que foi feita foi uma mobilização online, né? O grosso dela foi online. Lógico que existiam grupos de trabalho, seja em Brasília, seja nas bases eleitorais. Eu me divertia muito quando eu via as imagens dos deputados chegando no aeroporto de Brasília, com o pessoal fazendo aquele salseiro, gritando, cantando, porque aeroporto de Brasília, né, tem aquela coisa, né, Brasília, a gente sabe como é. Então, mas o trabalho foi brilhante, e isso abre uma brecha
para que as entidades raciocinem, as entidades, você como presidente da Pública Nacional e no conjunto das entidades, que essa união, se for mantida da forma que foi feita com a PEC 32, que agora, lógico, a gente nunca pode contar a vitória antes, porque, infelizmente, no Brasil não dá mais para você contar com nada, o ovo na galinha, né, como diria minha avó. Mas a probabilidade da PEC 32 sair do papel esse ano ela é limitada. Ano que vem é uma nova legislatura, ela vai perder eficácia, mas fica a grande lição, e acho que você, como, digo, presidente da Pública, do Judiciário, da FESPESP, da CETEG, replicar isso para todos os colegas, que essa união que foi feita agora em relação à PEC 32, ela tem que ser mantida para os próximos governos, independente de quem seja eleito. Mesmo que seja eleito um governo, por exemplo, mais próximo dos trabalhadores, sem fazer nenhuma campanha, a união é necessária, porque nós também tivemos reformas prejudiciais ao funcionalismo em governos que nos eram caros, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, da Emenda Constitucional 41, que foi a reforma da Previdência do governo Lula, né? Então, independente do governante que estiver sentado lá em 1º de janeiro de 2023, eu acho que essa união das entidades ela tem que ser fortalecida por meio das redes sociais, muita gente aprendendo a usar redes sociais, porque agora fica muito mais fácil você ter uma mobilização conjunta em âmbito nacional, por conta de um computador, por conta de uma internet, e que você já se prepare para eventuais prejuízos, porque todos os governos, seja na esfera federal, seja nas esferas estaduais, eles sempre vão querer meter a mão no bolso do funcionalismo, porque é um dinheiro líquido e certo, né? Mete a mão na previdência do funcionalismo, por quê? Porque é um dinheiro líquido e certo. O Dória meteu a mão no SPPREV, por quê? Porque é um dinheiro que o salário do servidor público ele pode ser pequeno, mas é aquela coisa, pinga, mas não falta. Então é mais fácil meter a mão. Verdade. Você tocou num assunto importante que nós já discutimos quando você estava aqui no Brasil também, que é a questão eleitoral, né? Nós nos preocupamos muito na eleição do presidente, do governador, do prefeito. Agora, a Pública está tentando fazer um trabalho, levando para os estados, e também aqui na nossa federação, em São Paulo, nós estamos trabalhando isso, que é a preocupação de eleição das assembleias legislativas, da Câmara Federal, do Senado, que é o legislativo, a importância maior que nós temos que dar para o legislativo, independente de quem for presidente, governador e prefeito. Veja o caso de São Paulo, né? Nós temos um governador que tem nas mãos 50 deputados dos 94, e 50 deputados que votaram o tempo inteiro contra o servidor e contra o serviço público. Queria que você falasse um pouco da importância que você também sente, você que agora está vendo de fora do Brasil, de uma eleição parlamentar. Então, Góes, a eleição parlamentar ela é a mais importante que existe, né? Infelizmente, eu acho que ainda não caiu a ficha do brasileiro enquanto cidadão, né? Nós tivemos lá em 1993, você se lembra muito bem disso, nós tivemos lá aquela discussão entre parlamentarismo, presidencialismo e monarquia, né? Que em 93, 5 anos após a Constituição de 1988, cidadã, que foi totalmente rasgada, pisada, maltratada, né? Você tinha um plebiscito lá previsto para discutir sobre presidencialismo, parlamentarismo e monarquia, né? E à época, em 93, o tema foi tratado de forma jocosa, né? Monarquia, parlamentarismo, quer dizer, não houve uma discussão profunda do que se deve fazer. E está comprovado que os grandes países do mundo, na sua essência, no seu bojo, eles têm o parlamentarismo como foco principal de poder. Eu posso dar o exemplo de Portugal, que é um presidencialismo com o parlamentarismo, e tem o exemplo aqui do lado da Espanha, que é uma monarquia, certo?
mas que também tem o parlamentarismo. Porque as decisões, aquilo que efetivamente vai de encontro ao povo, é decidido no parlamento. As pessoas elas se interessam muito mais, Lula, Bolsonaro, Moro, enfim. Isso daí é relevante até um certo ponto. Porque, na verdade, o Poder Executivo caberia única e exclusivamente executar, né? Infelizmente, o que aconteceu há muito tempo é que o Poder Legislativo acabou virando um anexo do Poder Executivo, seja em âmbito federal, seja em âmbito estadual, como você acabou de citar o Estado de São Paulo. Então, há uma necessidade de nós elegermos representantes nossos, comprometidos com as nossas causas, porque isso é uma coisa legal que todo mundo faz. Nós temos no Congresso Nacional a bancada evangélica, que é famosa, a bancada da bala, nós temos aí a bancada das grandes corporações, por que não uma bancada de servidores públicos? E aí nós temos que cortar na própria pele, porque a responsabilidade de nós não termos uma bancada de servidores é única e exclusivamente nossa, porque os servidores públicos ainda não tiveram eu não sei se é uma questão de vaidade, eu não sei se é uma questão de inveja, mas eles não tiveram a hombridade de eleger colegas servidores para representá-los. Não sei se, de repente, pega, mas por que ele vai querer representar? Eu também posso. Porque nós somos 12 milhões de servidores públicos em todo o Brasil, e nós teríamos uma influência gigantesca até nas eleições presidenciais, se nós tivéssemos essa união que foi demonstrada agora na PEC 32. Quem sabe, a partir daí, a gente começa a recolher os nossos caquinhos, jogar as vaidades para debaixo do tapete e constituir uma bancada de servidores no Brasil inteiro, né? Não só no Congresso Nacional, que nós precisaríamos ter pelo menos um senador, nós precisaríamos ter pelo menos 10 deputados federais, e não é difícil fazer, e nas assembleias estaduais, para bater de frente com o governo, porque, infelizmente, o Poder Legislativo virou, há muitos anos, um anexo do Poder Executivo, o Poder Judiciário também, né, está na dele, ele se envolve quando tem alguma coisa, mas também não quer se envolver muito, e nós ficamos a ver navios. Quer dizer, o Legislativo, que efetivamente representa o cidadão, ele acaba sendo subjugado por conta de uma eleição para o Poder Executivo, que é importante, mas não tem toda essa importância. Olha o caso, aí você está falando, eu me lembrei do caso específico da PEC 32, que ela estava em votação, ela já tinha passado pela Constituição e Justiça e estava na comissão administrativa. E lá nós íamos ganhar, já ia simplesmente fechar, arquivar. Não é? O presidente da Câmara teve um poder tão grande que tirou 8 deputados que votariam contra para colocar 8 deputados do Novo para votar favorável. Claro que depois nós ganhamos, porque no plenário ele não tinha esse poder. Mas olha o poder de um centrão, né? Falando na Câmara Federal, de 513 deputados, trabalhadores não tem 100. Né? Então, é uma representatividade louca. Né? Essa representatividade, seja ou não de servidor público, de trabalhador, tem que ter uma forma de uma representação mais clara do cidadão brasileiro, do que votou no deputado. Né? Isso é um pouco de educação, né, Silvio? Um pouco de conscientização. Né? Eu acredito, né? Às vezes eu acredito meio que em duendes, mas vamos imaginar o lado positivo das coisas. Eu acredito que depois desse governo que esteve aí, que se encerra agora em 31 de dezembro, acredito eu, né, independente de quem seja eleito, que o assunto parlamentarismo, que vulgarmente no Brasil se chama de semipresidencialismo, e semipresidencialismo não existe. O parlamentarismo republicano, com presidência da República, etc., eu acho que tem uma tendência de entrar em discussão nos próximos anos. Não a curto prazo, a médio prazo, talvez a gente não veja, né? Que a gente já é jovem há mais tempo, mas quem sabe daqui 10 anos, por exemplo, a gente possa estar
ainda aqui, e falar, olha, tá vendo? Nós avisamos lá 10 anos atrás que era necessário discutir o parlamentarismo, porque o parlamento que funciona com a legislação, com aquilo do interesse do cidadão, e o presidente executa, o governador executa. Quem sabe? Então, enquanto não vier esse parlamentarismo, você falou se nós estaremos ainda aqui, a gente se nega a ir para o outro lado. Mas já basta os amigos que nós perdemos nos últimos tempos. Pois é, grandes amigos, grandes amigos. Silvio, uma coisa que a gente fica pensando também é se essa forma de trabalho que a gente teve em Brasília contra a PEC 32, por que a gente também não ataca aqui no estado de São Paulo? Né? Nós temos um governador que, para nós, seria bom que sumisse da política, né? Embora é candidato também a presidente. Nós temos também uma Assembleia que é anexo do Executivo. Né? Por que nós não fazemos aquele trabalho de plantão? Lá em Brasília era terça, quarta e quinta, terça, quarta e quinta, 6 meses. 6 meses. Por que não fazemos aqui na frente da Assembleia Legislativa, unindo todas as entidades presencialmente, com bandeiras, etc. e tal, com som? Por que não fazemos isso em frente ao IANSP, que está virando um caos? Por que não fazemos isso em frente ao SPPREV? Por que não fazemos isso em frente ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? Qual é a dificuldade que você vê da importância desta união? Olha, Góes, eu tenho uma leitura em relação a essas questões estaduais, porque nós já fizemos muitas mobilizações de sucesso, você sabe muito bem disso, você está muito mais tempo do que eu nessa luta, mas só do que eu peguei de 99 para cá, nós tivemos lá o PL 11, famoso, da reforma da Previdência do governo Covas, nós tivemos a própria discussão da SPPREV, nós tivemos discussão de precatórios, com mobilização. Eu não sei, eu acredito o seguinte, nós temos algumas coisas dificultam a realização das mobilizações, né? Primeiro que a boa parte das nossas entidades estaduais são entidades com parcos recursos, né? Muita entidade não tem sequer um site na internet, né? Atualizado, enfim, né? E isso acaba distanciando do seu representado. E todas essas mudanças que aconteceram nos últimos anos, nos últimos 20 anos, por exemplo, que foi o que eu acompanhei para e passo, resultaram em diversas pequenas reformas administrativas. Eu lembro que quando a Assembleia Legislativa de São Paulo era presidida pelo Sidney Beraldo, ele colocou uma série de propostazinhas pequenininhas, bobinhas, mas que no final, no frigir dos ovos, acabou fazendo uma reforma administrativa sem ninguém perceber. E aí você acaba criando 2 tipos de categoria, 3 tipos de categoria de servidores. Silvio, estamos chegando ao fim do programa, mas em 1 minuto, se você puder responder, o judiciário ajuda ou atrapalha com os direitos dos servidores? Bom, aí você está querendo me colocar em maus lençóis, né? Eu sou aí no servidor do judiciário, mas o judiciário, eu vou falar do judiciário em 2 instâncias, rapidamente. O judiciário macro, maior, Supremo Tribunal Federal, STJ, adquiriu um protagonismo que é desnecessário, que não deveria ter tido. Mas adquiriu esse protagonismo por quê? Porque o Poder Legislativo ficou refém do Poder Executivo, o Poder Legislativo não legislou, e aí o Poder Judiciário achou que poderia legislar, né? Se contrapondo à famosa teoria de Montesquieu, que é a tripartição dos poderes independentes e harmônicos entre si, né? Essa é uma questão. Então, quando se fala de Supremo Tribunal Federal, STJ, o que o ministro vai votar, primeiro que nós estamos muito mal representados no Supremo Tribunal Federal, lamentavelmente, né? Nós já tivemos ministros aí, eu lembro do Dr. Sidney Sanches, o próprio ministro Marco Aurélio, que se aposentou recentemente, e, infelizmente, nós estamos mal representados por indicação dos governantes. E a eleição dos governantes, a gente não pode esquecer que é reflexo da população. Jair Bolsonaro não está lá porque ele é um abnegado. Jair Bolsonaro ele teve 57 milhões de votos. Tinha que tirar o PT, eu não sabia. Não interessa.
Votou, ele está lá. A democracia, ela tem os seus bônus e ela tem os seus ônus. No Judiciário Estadual, para falar mais a respeito do Estado de São Paulo, infelizmente, não é de hoje, nós temos um judiciário que também, da mesma forma, eu já falei en passant, mas da mesma forma que a Assembleia Legislativa, ela é um anexo do governo do Estado. O judiciário não chega a ser um anexo, mas ele lava a mão como Pôncio Pilatos. Então, ele mais atrapalha do que ajuda, porque o judiciário é a última chicana de luta. Quando você vê o seu direito negado, você chama o judiciário para garantir o seu direito. Se esse judiciário não se pronuncia, quem é que vai garantir alguma coisa? Fica aí a pergunta. 15 segundos para você se despedir aí, dar um alô para os amigos, para as lideranças, para os servidores aqui de São Paulo. Pessoal, beijo grande para todo mundo, abraço, mesmo à distância, eu estou aqui, eu acompanho vocês, eu luto com vocês, nem que seja por oração, né? E sinto muita falta, porque agora a minha vida ela é muito mais calma, né? Acho que eu estou envelhecendo antes do tempo, então às vezes eu falo assim, puta, eu poderia estar lá em Brasília batendo, brigando, né? A gente sente falta disso, mas um abraço, um carinho muito grande, Goze, mais uma vez, obrigado pela lembrança, né? Parabéns aos 23 anos de cidadania e serviço público. Quem diria, né, que nós iríamos tão longe? E lógico que você é o principal responsável por isso, porque você sempre lutou pelo programa, não só a luta do funcionalismo, mas por cidadania e serviço público ser uma trincheira em defesa do funcionalismo e que ele vai continuar aí por muitos e muitos anos, sempre representando a federação e sempre representando os interesses dos servidores, que no final são os interesses dos cidadãos. Um beijo grande para todos vocês, que Deus ilumine todos nós e que 2022 seja um ano pleno de realizações para todo mundo. Somos os responsáveis pelo programa. Silvio, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, e que, ao completar 23 anos, continua com você todos os domingos, com reprise aos sábados, às 15 horas. Até o nosso próximo programa.